Boa noite, tá no ar o fim de papo do All Sport. Vamos falar dos jogos que encerraram a 11ª rodada do Brasileirão nesse domingo e também, claro, da final da Eurocopa. A Itália foi campeã em cima da Inglaterra nos pênaltis. E para conversar comigo hoje, nosso time de comentaristas é composto por Mauro César Pereira, Menon e Maria Vitória Poli. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Lembrando que vocês também aqui podem comentar no chat, hein? Mandem perguntas, aproveitem aqui para perguntar para os nossos comentaristas. Então, para iniciar o fim de papo de hoje, vamos falar de Fortaleza e Corinthians, que acabou de terminar. O Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0. Bom, o Corinthians especificamente, né, Mauro, teve aí duas propostas diferentes, duas estratégias diferentes nos dois tempos. No primeiro tempo, jogou mais esperando o Fortaleza. No primeiro tempo, adiantou um pouco a marcação, né, jogou mais marcando ali em cima da zaga do Fortaleza. Melhorou um pouco no segundo tempo, mas não foi suficiente para vencer, para bater o bom time do Fortaleza. Boa noite, Mauro. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Uma coisa que é importante falar sobre esse jogo é que tem um grande oba-oba em cima do Vojvoda, que hoje fez aquilo que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz. O time faz 1-0 no primeiro tempo, abre mão da posse de bola no segundo tempo, se defende e sai buscando espaço para poder atacar o adversário, quem sabe até ampliar o placar, o que não aconteceu, sustentou essa vantagem até o final. Não foi muito diferente do que fazem técnicos brasileiros. Tá? Não significa que ele não seja um bom técnico, não faça um bom trabalho no Fortaleza, mas foi algo comum, uma estratégia básica daquilo que a gente vê no nosso futebol. Aliás, vimos também nos dois times com técnicos aquém daquilo que se espera de Brasil e Argentina. Vimos também isso do técnico aquém do que se espera da Inglaterra contra a Itália, um técnico fraco, né? Com um bom elenco, bons jogadores, que conseguiu fazer o que fez hoje na final da Eurocopa. Aliás, esses técnicos que se agarram a uma vantagem mínima, eles são o mal do futebol no mundo. O Vojvoda hoje agarrou um pouco isso, mas conseguiu o resultado. Como no Brasil só se olha o resultado, ele será enaltecido, mas achei que o Fortaleza hoje poderia ter sido um pouquinho mais ousado e poderia ter vencido o Corinthians até com um pouco mais de autoridade, dado o que é esse Corinthians, que não é melhor que o Fortaleza, que é inferior ao Fortaleza, que é um time mediano, para ficar no meio da tabela, para, quem sabe, ficando longe da zona de rebaixamento, soltar rojões e comemorar. Mas não é culpa dos jogadores, nem é culpa do Silvinho. É culpa de quem está lá na direção esse tempo todo, avacalhando o Corinthians há muitos anos, arrasando o clube, colocando o clube no buraco. É sempre bom lembrar, porque geralmente se mira muito nos atletas e no técnico. E no caso do Corinthians, não são eles os maiores responsáveis. Tem sempre uma parcela de culpa, claro. Mas isso vem de uma desconstrução do Corinthians que já se processa há algum tempo. Mas o Vojvoda hoje não fez nada demais. Nada de excepcional. 1-0, vantagem, gol do Robson e tal, 19 minutos, adquire a vantagem, e aí você se fecha, o adversário tem dificuldade para entrar, porque não tem também grande talento, grande repertório para furar uma defesa mais organizada, e tentar sair na velocidade, no espaço, no contra-ataque, mas ficou no 1-0 mesmo, mas a vitória é merecida. O Fortaleza é uma boa equipe, nada contra jogar assim, apenas frisando que hoje o Vojvoda não fez nada demais, nada de diferente do que fazem tantos técnicos no nosso futebol. Porque toda vitória do Fortaleza sobre um time grande vai ser colocada na conta do argentino, mesmo quem não viu o jogo, como se ele tivesse bolado uma estratégia guardiolesca. Não teve nada disso. Nada disso. Convencional, mas funcional. Perfeito. Mavi, boa noite para você também. A gente estava vendo até antes de começar a live aqui as estatísticas, né? O Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, finalizou muito mais do que o Corinthians e realmente não aproveitou para matar o jogo. No segundo tempo, o Corinthians até melhorou com uma proposta diferente, como eu disse, mas o Corinthians não é eficiente, acho que talvez porque não tenha muita variação de jogada, né? Boa noite, Isa, boa noite, Mauro, boa noite, Menon, boa noite a todos. Sim, Isa, inclusive bastante impressionante, né? O volume de jogo criado pelo Fortaleza. O time cria bastante. No primeiro tempo foi muito superior, aí no segundo tempo o Corinthians conseguiu dar uma equilibrada, né? Mas o volume que o Fortaleza cria é realmente bastante impressionante. E o meio de campo do Corinthians hoje realmente achei que não funcionou. O Gabriel, o Cantillo, o Vitinho não estavam conseguindo fazer a transição, muitos lançamentos para frente, ninguém para receber e finalizar lá na frente. Achei que realmente não estava entrosado ali o meio.
o Fortaleza atacando bastante em blocos, né, vindo bastante, ocupando muito mais o campo de ataque, e o Corinthians ficando mais preso ali na defesa. Então, realmente esse Corinthians hoje não que venha dando certo tanto, mas estava com 6 jogos de invencibilidade. Também difícil a gente levar esse número como se fosse também um grande mérito, porque são 6 jogos de invencibilidade, sendo que são 4 empates, né? E 2 vitórias apenas. Então, hoje era, né, para uma vitória em cima do Fortaleza certamente daria bastante crédito ao Silvinho numa sequência boa, um time que vem jogando bastante bem, tá muito bem no campeonato, mas realmente eu achei que o problema maior foi ali no meio de campo de criação mesmo. Uhum. Menon, boa noite para você também. A gente vê uma dependência muito forte do Mosquito. A gente já tratou, inclusive, disso aqui em algumas outras lives, mas na era Silvinho aí, dos 8 gols que o Corinthians marcou, se eu não me engano, só 2 o Mosquito não participou. Hoje o Mosquito não foi bem, então o ataque não funcionou. Foi basicamente isso, né? Boa noite, gente. Boa noite a quem nos está vendo também em casa. Então, se o Mosquito é o melhor, você tem uma noção do que é o time, né? Time muito fraco. Hoje, para mim, ficou claro, assim, o Fortaleza era um time bem estruturado, com várias jogadas, né? E o Corinthians tinha só Fagner tentando lançar o Mosquito. Fagner fez um bom jogo. Então, era um time com seus defeitos, tudo mais bem montadinho, e o outro dependendo de 2 jogadores, né? Fagner e Mosquito. Foi um jogo assim para dar o corintiano dar uma situada, assim, né? Talvez ele estivesse achando que o Corinthians estava numa ascensão, né? Porque ganhou um jogo, empatou 4, ganhou o outro, 6 jogos invictos, né? Então parece agora vai subir o foguete, e não subiu não. E é interessante a gente ver, né, que Fortaleza e Corinthians, o Corinthians é que tem nome, e o Fortaleza que tem um time melhor, realmente melhor, tá, chegou hoje a 21 pontos, o Corinthians tem 14, mas não é só isso, né? É um time bem montado, foi muito cauteloso hoje, como o Mauro falou, recuou, mas ganhou o jogo, e a superioridade sobre o Corinthians é gritante, né? Parece, claro, que muito difícil que o Corinthians, por exemplo, consiga uma colocação melhor que o Fortaleza ao final do campeonato. Uhum. Mauro, a gente fala muito sobre essa mosquito dependência do Corinthians, mas fica uma pergunta, né? Será que o Silvinho tem alguma outra alternativa para encontrar dentro desse elenco do Corinthians que a gente sabe que é mais limitado? Não tem, né? Essa é a realidade. A realidade do Corinthians tem que ser enfrentada de forma bem direta e franca pelo próprio torcedor. E é sempre bom lembrar, essa realidade ela não é casual, não é circunstancial, ela foi construída com a desconstrução do futebol do clube, com o endividamento, com a má gestão, com as contratações equivocadas, com a quantidade de jogadores que foram contratados e que não serviram e foram emprestados a outros clubes, com o Corinthians pagando parte do salário, com todo o péssimo trabalho feito pelo grupo político que continua no poder, né? Porque o discurso do atual presidente é de mudança, de renovação, de austeridade, mas vem cá, ele fazia parte da gestão que nos 3 últimos anos multiplicou várias vezes a dívida corintiana. Então, tudo isso vai para dentro do campo. Então, quando você tem um Corinthians dependendo do Mosquito, pode parecer hilário, pode parecer pitoresco, curioso, mas é a realidade é essa. O Corinthians se apequenou nos últimos anos, sempre lembrando que era um clube que tinha uma dívida em torno de 111, 112 milhões de reais, quando foi campeão dos títulos que sempre sonhou, né? Ganhou o Libertadores, Mundial de Clubes e tal, isso vai fazer aí 9 anos, né? E nesse período a dívida foi multiplicada pelo menos 10 vezes, aí, ou mais até, né? Com relação ao estádio, fora a dívida do clube, que é 8, 9 vezes esse valor. Quer dizer, não é a inflação do período, é uma dívida que se multiplicou pela má gestão. E o que o Corinthians ganhou nos últimos anos, além de títulos estaduais, nessas últimas temporadas, nem isso, nessas 2 últimas, nem isso ganhou. Muito pouco. Então, tudo isso está dentro do campo. Então, é importante sempre frisar isso. Não é casual, não é por acaso, não é acidental, não é nada de complexo para se entender. É reflexo de uma má gestão. Aí o Mosquito, que é um jogador que tem o seu valor e tal, o rapaz é veloz, tem talento, tem alguma qualidade, mas quando ele vira o protagonista e a solução do Corinthians, ele tem problemas ali. E esses problemas são explicados facilmente por essa má gestão do futebol nos últimos tempos. A própria presença do Silvinho no comando técnico do Corinthians explica um pouco isso.
O Silvinho não tem cacife para ser o técnico do Corinthians, mas o Corinthians estava com o Mancini outro dia, né? Vai colocar quem ali? Qual a condição que tem um Corinthians para buscar um treinador compatível com o seu tamanho, com a sua importância? Não tem hoje, não tem. Então, é o Silvinho, né? Então, procurou um? Não. Procurou outro? Também não. Aguirre e Renato, né? Um está no Inter, o outro acabou de acertar com o Flamengo, mas não quiseram o Corinthians. Então, o Silvinho está afim? O Silvinho abraçou a causa. E é com ele que vai o Corinthians tentar fazer o melhor possível no campeonato. E o melhor possível certamente não será nada parecido com aquilo que a torcida se acostumou pelos últimos anos, pelo menos os anos recentes, de muitas conquistas importantes. Mavi, a realidade do Corinthians parece que está meio evidente, né? O Corinthians hoje ocupa a 12ª posição do campeonato e não parece que vai sair dessa região da tabela, justamente porque não tem tantas alternativas. A gente sabe que é um elenco limitado, que não vai ter investimento e que tenta se segurar ali com o que tem. Sim, até pegando o gancho no que o Mauro falou, eu acho que o que define essa temporada do Corinthians, né, é uma temporada de reconstrução para, quem sabe, o torcedor voltar a sonhar com, de repente, né, um título ou lugares mais acima da tabela a partir da próxima temporada. Porque é isso, tem que organizar o caixa, tem que organizar a casinha, já deixou claro que não vai ter dinheiro para investir em grandes contratações, tem trabalhado, né, um pouco aí na base, buscando soluções ali, mas acho que é isso, o Corinthians, essa temporada, e até o Silvinho mesmo, que não acho que tem feito um trabalho ruim, acho que tem feito, né, estava construindo uma sequência, e é isso, o torcedor tem que esperar essa reconstrução mesmo do clube, porque não adianta, né, como o Mauro falou, reflexo da gestão passada, o clube quebrado, não dá para gastar um monte, fazer loucuras no mercado aí, o torcedor até sonha, né, foi falado na última semana, Renato Augusto, Paulinho, poxa, com certeza resolveriam, não resolveriam, mas com certeza seriam grandes peças para o Corinthians que melhorariam definitivamente a situação do time, o elenco, e o torcedor poderia almejar algo, uma classificação para a Libertadores, mas é sonhar, né? Até porque, enfim, o Paulinho ainda tem mercado em outros, na Europa, o Renato Augusto, além de também ter mercado, um jogador que eu particularmente acho um craque também, o Flamengo pensa nele, é um nome, e o Corinthians, né, a gente ouve falar, lê, e nossa, seria ótimo, mas não tem jeito mesmo, é trabalhar com o que tem, organizar a casa, para em breve voltar a exemplo, né, do que fez o Flamengo recentemente, desses clubes que conseguiram se organizar para voltar a serem mais competitivos. Com certeza, é que realmente assim, o Corinthians hoje está numa situação complicada, com dívida, né? Então é um cenário aí, é uma caminhada um pouco longa, realmente, essa reconstrução do Corinthians. Agora, Menon, falando do Fortaleza, porque eu tô vendo aqui que nosso chat está cheio de torcedor do Fortaleza. O Fortaleza é um time que, apesar da gente estar aí ainda com 11 rodadas, né, é um início de campeonato ainda, é um time que já mostra uma consistência, está em 4º lugar na competição, mas mostra um bom futebol. Aonde você acha que o Fortaleza vai parar nesse campeonato? Então, eu fiz uma entrevista com o presidente de Fortaleza há uma semana, mais ou menos, foi no dia que eles perderam para o Atlético Paranaense, no dia anterior. E ele falou o seguinte, que o Fortaleza é o seguinte, não é mais um time ioiô, que sobe e desce, sobe e desce. Ele tem certeza disso e que a meta deles, perseguida a ferro e fogo, será chegar na Sul-Americana. Eu falei para ele, mas a torcida vai ficar entusiasmada com a Libertadores, com a possibilidade da Libertadores. Ele falou assim, então, o entusiasmo pode ser da torcida. O nosso não, o nosso planejamento ainda não pensa em Libertadores de jeito nenhum. Ele nem soltou aquela frase assim, mas se continuar melhorando, quem sabe, né? Eles mostram que são um time muito bem estruturado. Ele está muito contente porque o Fortaleza agora subiu no ranking da CBF, ele era 44, depois subiu para 18, agora vai chegar no 15º lugar. O que permite o Fortaleza disputar as categorias de base da CBF, né? Sub-20, Sub-17. Então, ele vai aplicar agora muito dinheiro no departamento da base, né? Contratou
fisioterapeuta, nutricionista, tudo especialmente para a base, que antes era só do profissional que ajudava um pouco lá, né? Então eles têm um projeto muito bom, eu achei muito interessante pelo que ele me falou, o Rogério Ceni ajudou muito quando esteve por lá, né? Eu acho que o Fortaleza é um time que vai se firmar com o tempo aí entre os 10, 12 melhores do Brasil, né? Eu acho que por enquanto é essa luta dele. Voltando um pouquinho no Corinthians, então, o Fortaleza tem uma folha de 3 milhões de reais por mês, né? Comissão técnica, jogadores, tudo, e ele disse que não vai aumentar. Então você vê, isso que eu queria falar. Com uma folha salarial menor, e outros times também com uma folha salarial menor, contratam melhor que o Corinthians, né? Contratam melhor que outros times até, né? Então eu acho que todo mundo fala em scout hoje em dia, que tem um departamento de scout, departamento de análise, que olha. E o do Corinthians, por exemplo, analisou e contratou o Léo Natel e o Jonathan Cafu, que está lá no Cuiabá. Então, é terrível isso, né? Eu acho que dava para ser melhor, com todos os problemas, com tudo que está devendo, dava para contratar melhor, né? Por exemplo, eles foram buscar lá no Galo o Gemerson, o Otero, o Casares, já tiveram que devolver agora, abandonar, né? Como um navio afundando que tem que jogar peso, né? Para o navio se manter, né? O salário não dava para pagar. E acho preocupante o Corinthians, porque, por exemplo, comparando com outro grande de São Paulo, que também está muito mal, o São Paulo está pior que o Corinthians, tem 3 pontos a menos. Mas o São Paulo, com todas as bobagens que fez, com todas as contusões, com todo jogador abandonando o time para jogar a Olimpíada, né? Abandonando com o aval do time, do clube, né? Você olha para o São Paulo e dá para perceber que pode melhorar, né? Que tem de onde tirar um pouco mais, né? Se o Benítez deixar de machucar, mas o Rico... Todo mundo ali, eu acho que dá para o São Paulo você pensar numa ascensão do São Paulo. E no Corinthians eu acho muito difícil, né? Acho que a única coisa que poderia ajudar o Corinthians a dar um salto de qualidade é o que não existe já há 3 anos, mais ou menos, né? Que é o Luan, né? Se alguém conseguisse fazer o Luan jogar bola como ele jogava antes, o Corinthians poderia melhorar bastante, mas eu acho também já é uma causa perdida. Então, eu acho que esse ano do Corinthians vai ser muito ruim. Você levantou uma bola interessante aí, né? Apesar do Corinthians não ter tanto recurso, vamos dizer assim, contratou, e a gente pode discutir as contratações do Corinthians. Trazer, por exemplo, o Jô, apesar dele ter feito aí, acho que 4 gols nos últimos jogos, o Jô é um cara que já está mais velho e que com certeza não custa barato ao Corinthians, né? Então a gente realmente pode discutir essas escolhas. Acho que os clubes brasileiros têm muito disso, né? Contrata hoje aquele jogador de 3, 4 anos atrás e não sabe realmente como é que ele está, né? Voltar um pouco no São Paulo, o Caleri. Todo mundo quer contratar o Caleri, a torcida do São Paulo é apaixonada no Caleri. Nos 5 últimos anos ele fez 28 gols, então ou aconteceu alguma coisa com ele, ou ele vai jogar bem só no São Paulo, porque 28 gols em 5 anos, mas se tiver a possibilidade vai contratar. Então, parece que aquela salvação que já deu certo um dia vai dar certo de novo, né? Então é perigoso isso. O Jô foi muito bem em 2017, não está sendo agora. Acho que tem que ser visto com mais rigor, né? Com menos paixão, com menos saudosismo, para fazer boas contratações que resolvam aí, né? Matheus Peixoto, por exemplo, podia render muito mal no Corinthians, mas lá no Juventude ele está jogando bem. Então seria uma contratação que poderia ser muito boa para o Corinthians, né? Mas não buscam esses jogadores, não acham esses jogadores, né? Então sempre acho que esse departamento aí de análise está meio furado lá. Sim, com certeza. Bom, agora virando um pouco o assunto, vamos falar de Flamengo e Chapecoense. Mauro, antes de entrar no jogo mesmo, claro que ontem a gente já teve aqui a live Fim de Papo, a gente já discutiu tudo que aconteceu no Flamengo, o Rogério Ceni sendo demitido de madrugada, o Flamengo já anunciando o Renato Gaúcho.
Eu sei que você já falou muito sobre isso nas suas redes sociais, mas é inevitável não aproveitar a sua participação aqui até para falar com quem está assistindo a gente. Eu queria que você comentasse, né, toda essa reviravolta. A gente já esperava que a história do Rogério Ceni chegasse ao fim, mas talvez não como foi, né? O modus operandi foi extremamente covarde, né? O Flamengo demitiu o técnico na madrugada. Às 2h46 da madrugada, na rede social do Flamengo, foi comunicado ao torcedor, a todos nós, que ele não era mais o técnico, sendo que durante a tarde para a noite, houve uma longa reunião no centro de treinamento do presidente, o vice-futebol e o diretor executivo de futebol. Eles falavam sobre o que ali? Sobre a série que vou ver no Netflix, a novela da Globo, o livro que estão lendo, sei lá, uma música que estão ouvindo, ou o que vão fazer domingo, vão à praia domingo, combinando, vão à praia domingo. Não, estavam discutindo a situação do técnico, era óbvio, evidente, né? Então, essa decisão, me parece, ela foi tomada ali, nessa reunião. É difícil imaginar que essa decisão tenha sido tomada depois, conforme a versão extraoficial vazada, né, pela diretoria, tenta nos convencer. E, independentemente do trabalho do técnico, do nível, de gostar ou não do técnico, seria muito mais razoável que se fosse feito mais cedo, não na calada da madrugada. Então, isso aí é muito ruim, foi péssimo, né? E o Rogério acabou sendo, digamos assim, alvo de um movimento muito perigoso, que é um movimento que vem da rede social e toma conta do clube, que é um movimento insano, turbinado por alguns ditos influenciadores, alguns, sabe-se lá com que interesse e com qual independência eles têm, né? Se é que tem, que movimentam muita gente, porque tem muitas pessoas que os acompanham, por parte da imprensa, que age de uma forma frenética, jornalistas que não analisam o futebol, falam como torcedores de arquibancada, isso também existe em todos os clubes, e acabam criando um volume em que, se você chegou ao ponto que, se você falasse, não, o Rogério tem tal qualidade, o time tem tal qualidade, ninguém discutia de forma racional se o time joga ou não joga bem, se o time tem ou não tem qualidade, o que acontece no campo. Não, nada presta, o cara é péssimo. Bem, ele foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, que é um rival importante do Flamengo hoje, porque são os dois clubes junto com o Atlético mais investem, e ainda ganhou lá de quebra aquela Taça Guanabara, que é um torneio decadente, mas é um troféu que se perde, toma pancada. Ganhou também. Então, ele ganhou 4 taças, uma delas um título brasileiro. Alguns torcedores do Flamengo tratam isso como se fosse uma questão menor. Peraí, o Flamengo não fica ganhando brasileiros que nem o Bayern ganha títulos da Alemanha, ou a Juventus ganhava até a temporada retrasada na Itália. O Flamengo ficou muito tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Não ganhava 2 seguidos desde 1983. 83. Estamos em 2021. Faz tempo. Faz muito tempo. E esse título do ano passado tem os digitais dele, porque ele acontece numa arrancada nas 10 últimas rodadas, com 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. E elas acontecem exatamente quando ele puxa o Arão para zagueiro, coloca o Diego de primeiro volante ou segundo volante, mas recua o Diego, puxa o Felipe Luiz para fazer uma função de terceiro zagueiro. Ele faz mudanças táticas fundamentais que implicam numa melhoria do rendimento da equipe. O Gabigol se sente mais à vontade, faz gols em quase todos os jogos, gols fundamentais, e o Flamengo arranca para ser campeão. O Flamengo não havia liderado com o Domenech, tampouco com ele. Então, o técnico conduziu o Flamengo a um título. Isso está no currículo dele, queira ou não essa ala da torcida. Porque isso é fato, isso não é opinião. Não sei quem não queira cercar um palmo diante do nariz. E ele foi perseguido por parte da torcida de uma forma covarde, e os dirigentes se omitiram, e mesmo no começo da semana passada, após a derrota para o Fluminense, quando eles não pensavam em demitir o técnico, porque entendiam internamente, isso é informação, tá? Que o trabalho não era ruim, pelo contrário, mas precisava só de ajustes, eles não pensavam em demiti-lo, mas acabaram mandando embora. Por quê? Porque é mais cômodo, porque é mais fácil, né? Tiramos o nosso da reta e coloca o técnico, entregamos a bandeja com a cabeça do técnico. Só que isso foi feito no meio da madrugada, então foi muito feio. Acho que isso expõe o clube, isso coloca o clube numa situação muito, muito ruim. E no meio disso tudo, né, além do áudio, o famoso áudio do funcionário demitido, fazendo várias acusações, eu acho muito curioso como as pessoas dão valor a isso, né? Qualquer pessoa que você nem conhece solta um áudio, entre aspas, confidencial, atacando moralmente um cidadão, falando do caráter da pessoa, atacando a pessoa, isso é tratado por parte das pessoas, da nossa sociedade, como se fosse verdade absoluta. Quem é esse cara? Que autoridade ele tem? Já se desculpou, inclusive, né? Agora pediu desculpas. Afinou.
Então, valentão no áudio, agora afinou. Ah, desculpa, não quis ferir a moral de alguém. Peraí, cara, você faz uma acusação dessa, acusa o caráter do sujeito. O Rogério Ceni, não sei se ele é bom caráter, mau caráter, não convive com ele. Agora, se alguém faz uma acusação dessa, sustenta. Agora afinou? Afinou? Olha, meu irmão, você chega e ataca a pessoa, e depois você fala, fica tudo bem. Você fala que o cara é uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim? Como é que você fala isso de alguém e depois você não sustenta? Ah, foi impensado? Peraí, foi um áudio, cara. O cara pegou e mandou um áudio para algum amigo, atacando a moral do cara. Eu não sei se o Rogério é pessoa ruim ou pessoa boa, eu não convivo com o Rogério. O meu contato com o Rogério, das vezes que eu conversei com ele, foi desde o tempo de jogador profissional, de entrevistá-lo. Então, não sei como é que ele é no dia a dia. Mas é muito fácil isso. Você pega, ataca a pessoa, aproveitando o momento que ele é alvo de um linchamento coletivo, né? Todo mundo dando pancada no cara, e fala um negócio desse. Quem de nós gostaria de passar por isso? Eu não aceito isso. Eu não aceitaria isso. Se um cara chega e manda um áudio falando mal de mim, o cara nem me conhece. Por conta do quê? Aí vem uma outra questão. O Flamengo hoje é uma grande bagunça. Tá? Toda a organização que levou aos títulos de 2019 tem as digitais de Jorge Jesus, que chegou no Flamengo e colocou os seus profissionais, um grupo de 6 portugueses dele, e ninguém encostava a mão. Ele colocou ponto eletrônico no Flamengo, no CT. Até isso teve, para controlar completamente até o comportamento dos atletas. E ninguém entrava no CT. Dirigente, amigo, corneteiro, conselheiro, não tem ninguém. Eram eles, profissionais, trabalhando com os jogadores, mas ninguém. E quando entrou o Domenech e depois o Rogério, esses 2 treinadores não tinham a força que tinha o Jesus para falar, aqui ninguém entra. Então tiveram que conviver com uma outra realidade. Então vai grupo de pagode, vai um amigo não sei de quem, vai o conselheiro, vai o filho do outro, e que ficam ali frequentando. Isso não é profissional. O centro de treinamento ele tem que ser um local sagrado para os profissionais que trabalham no futebol. Isso acontece porque o Flamengo tem hoje um presidente que ele foi eleito numa espécie de um governo, ele tem um governo de coalizão. Ele foi apoiado por várias alas políticas. Então, você tem ali vários setores, vários segmentos políticos do clube. Um quer levar algum amigo, o outro quer frequentar, o outro quer mostrar influência. Isso atrapalha o futebol. Não é assim que funciona. E aí vem um agravante, algo que eu publiquei no meu blog essa semana, que é o absurdo do relatório do grupo de análise de desempenho, que no Flamengo tem o pretensioso nome de Centro de Inteligência e Mercado, né? Quer dizer, eles se auto-intitulam inteligentes, mas me parecem burros, porque um centro de inteligência que emite um documento para a comissão técnica, e nesse documento, análise do time do Esporte Clube do Recife, que era o adversário seguinte do Flamengo, você tem o nome de Kahneman e Jeromel, que são zagueiros do Grêmio de futebol porto-alegrense, fica uma distância grande, né? Porto Alegre e Recife, um está no sul, está no nordeste, né? Que foi o adversário anterior do Flamengo no Brasileiro do ano passado. Quem confiaria no estudo desse? A partir daí, desse departamento? Eu não confiaria mais, porque se você erra no nome dos 2 jogadores, parece um Ctrl-C, Ctrl-V. Você pode partir do princípio de que os caras não fazem o trabalho com o devido capricho. Se não fazem na hora de copiar um nome, copiar, estou falando a palavra, porque copiaram de algum lugar, né? Como é que o Kahneman foi parar no Esporte e o Jeromel junto? O Esporte nem tem dinheiro para contratar esses jogadores se quisesse contratar, né? Então, isso evidencia o quê? Um trabalho mal feito. E reflete o quê? Uma bagunça. O departamento de futebol do Flamengo é uma bagunça. Não é profissional. Então, qualquer cidadão, antipático ou simpático, gente boa ou do mal, seja o Rogério Ceni, seja o Renato Portaluppi, qualquer um, que chegar ali e encontrar incompetentes ou trabalho mal feito e que pôr o dedo na ferida, puser o dedo na ferida, vai enfrentar dificuldades. E o torcedor tem que se ligar nisso. Parar com essa bobagem de ficar escolhendo um Judas para bater e prestar atenção que tem gente dentro do Flamengo que trabalha mal. E isso ficou exposto essa semana. Isso é trabalho porco, é trabalho mal feito. Se eu sou diretor de futebol, sou jornalista, eu sou dirigente, mas se eu sou, eu mando embora todo mundo. É claro, eu vou trabalhar com um bando de incompetentes. Se eu chefio uma equipe de repórteres, eu tenho um repórter que coloca o nome de um jogador que não trabalha no outro, cara, o que eu faço com esse cara? Amigo, que matéria é essa aqui? Meu nome, me diz aqui, você está lá. O cara escreve Kahneman e Jeromel, zagueiro do Esporte. De onde saiu isso? Que porcaria de trabalho é esse? E prestem atenção, gente. Você está entregando um relatório que vai servir de base para que o time monte a sua estratégia para enfrentar aquele adversário. Se você erra o nome de 2 zagueiros, o que mais de equivocado pode haver nesse estudo? Ah, não, mas o resto estava tudo certo. Como é que você vai me convencer disso? Se você erra algo tão básico, quem me garante que você não errou em mais na jogada que você disse que os caras fazem, não fazem, o outro que tem que marcar, de repente, não é esse, é o outro. Cara, isso é absurdo. Isso só evidencia que o Flamengo, a estrutura profissional do Flamengo é uma falácia, é uma mentira.
Quem organizou tudo foi Jorge Jesus, em 2019. E quando ele levou os portugueses com ele, os protocolos com ele e a organização com ele. E o torcedor, ingênuo, bobo, aponta o dedo para o técnico. Ele tem todo o direito de não gostar do técnico, mas ele aponta como se ele fosse o único problema. Não é ele. Se ele era o problema, ele é um problema menor. O Flamengo está infestado por algo que é muito grave, que é algo antigo do clube. E que infesta vários clubes de futebol no Brasil, que são os incompetentes ali instalados, que quando percebem a presença de alguém que tenta quebrar esse elo, eles reagem dessa maneira, com áudios, com sei lá o quê, com vazando coisa para repórter que não checa informação e põe qualquer coisa, para tentar o quê? Tentar minar o cara que está tentando mudar as coisas. É simples assim, é o que acontece. Foi o que aconteceu no Flamengo. Agora, com o Renato, vamos ver como é que vai ser. O Renato talvez se depare com as mesmas dificuldades. Talvez ele tenha mais habilidade para combater esse mal, ou esses maus profissionais que eventualmente lá estão, né? Que o Rogério parece que não tem muita habilidade para isso. Mas será que isso é o bastante? O que eu acho que o torcedor tem que se ligar é isso. O problema não está em um profissional. O problema é muito maior. E é mentira, é falsa a ideia de que o Flamengo é um clube super estruturado, com ótimos profissionais. Não. Tem gente boa trabalhando, sim, e tem gente incompetente. E tem aquela coisa do, vem cá, esse cara quer quebrar aqui o nosso ambiente. O que esse cara quer fazer aqui? Quer mexer com a gente? Não. Vamos minar o cara. Aí surge um áudio. Depois o cara pede desculpas. Né? Pede desculpas. É muito engraçado. Isso eu sei porque eu já passei muito por isso. O cara ataca a tua honra, o cara te ofende, o cara fala mal de você, o cara nem te conhece. Aí quando ele vai na delegacia, ele fala assim, não foi isso, eu estava nervoso, é a minha paixão pelo futebol. É muito fácil para quem está de fora passar por isso e achar que é normal, que é natural. Mas não funciona bem assim, não. Eu, se eu fosse o Rogério, levaria isso às últimas consequências. Porque isso que esse rapaz fez foi um absurdo. E a demissão dele é muito pouco pelo que ele criou nessa semana. Mauro, essa história do estudo é realmente absurda, né? Parece até aquela história da escola, quando você cola do Wikipedia, o professor pega que você copiou da internet, né? Exatamente isso. Eu passei por isso, eu dei aula em faculdade, era engraçado. Aí, às vezes, eu passava uma tarefa, eu me lembro de uma vez que eu passei uma tarefa assim para os alunos: entrevistem algum político. Pode ser um candidato a vereador, pode ser um cara que foi prefeito, qualquer um da sua cidade, da cidade vizinha. Aí apareciam uns textos assim, muito certinhos, né? O pessoal ali do segundo ano da faculdade, que esquisito isso aqui. Aí apareceu o candidato do Mato Grosso do Sul, o cara do Piauí. Falei, de onde surgiu? E o cara entrevistou o cara do Piauí, será? Aí na época, nem era Google, isso faz tempo, eu nem lembro o que eu usava, Yahoo, alguma outra ferramenta de busca, e você colocava trechos, eu colocava trechos na busca, trechos do texto, e aí aparecia o texto inteirinho. Eu dava zero, era bonito, cortado, e marcava, esse texto pode ser encontrado em www, e o cara ficava ali com aquela coisa na mão, zero. Isso tem tempo que eu parei de dar aula em faculdade de jornalismo, mas era assim. É a mesma coisa, é isso, é um Ctrl-C, Ctrl-V, isso é um trabalho porco, gente. Dar zero para um aluno de jornalismo desse era o maior prazer, porque um cara que quer virar profissional de jornalismo para avacalhar a minha profissão, eu dou zero com o maior prazer. Dava zero com o maior prazer, claro, a gente tem que defender o nosso pedaço, né? Botar mais incompetentes do que tem no jornalismo, tem um monte de incompetente por aí, não, chega mais, freia essa turma. Aí você faz o quê? Você pega um camarada que dá um Ctrl-C, Ctrl-V desse, aí você vai defender ou minimizar esse erro, não aconteceu nada, ele foi demitido, mas e os outros? E o chefe do departamento? Quem faz essas análises, gente? Isso é futebol profissional, um clube que investe milhões, que tem um jogador de 17 milhões de euros, de 14 milhões de euros, vendeu um jogador por 25 milhões de euros, agora ele pode chegar a 30 milhões, que foi o Gerson. Aí você tem gente que faz esse trabalho porco, isso é um trabalho porco, e fica por isso mesmo. Quer dizer, o vazamento do áudio é grave, isso não é grave? Mas é o Flamengo, é o futebol, os clubes de futebol do Brasil são assim. Eu fico imaginando, será que no Bayern de Munique tem um analista de desempenho que antes do jogo contra o Augsburg, ele coloca o nome de 2 zagueiros do Eintracht Frankfurt. E o técnico, o Nagelsmann, que está assumindo agora, recebe aqui e fala, não, normal, ele só errou o nome de 2 zagueiros aqui. Pô, isso não vai acontecer nunca num clube desse. No Flamengo acontece. Aí eles querem ser o Bayern de Munique do Brasil. São os brincalhões, né? Na verdade, são todos amadores e incompetentes. De cima a baixo. Mavi e Menon, eu também quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto antes da gente entrar no jogo, no Flamengo e Chapecoense. Acrescentar algumas coisas rapidamente só. Então, o Rogério Ceni foi demitido às 2h46 da manhã, né?
E o Renato foi contratado rapidamente. Eu acho que o Flamengo bateu aí o recorde mundial de contratação, né? De procurar o cara. Será que ele já sabia direitinho onde que o Renato estava, em qual praia que ele estava, se ele estava na casa dele? Porque é evidente que já estava tudo acertado antes, né? Então, realmente foi covardia mesmo. Esse Drummond que vazou o áudio, cujo áudio foi vazado, será que foi ele que indicou, por exemplo, o zagueiro Bruno Viana, que está jogando tão mal, né? Porque ele fala que o outro não sabe nada, não entende nada, fala mal do francês, né? O auxiliar do Rogério. Mas qual que é o trabalho dele? Será que ele está indicando jogador ruim também, como esse zagueiro que foi até o causador da última derrota do Flamengo, né? E o Rogério é o seguinte, né? O Rogério nunca vai... Aquele filme da Sandra Bullock, né? Miss Simpatia, ele nunca vai ser o pai da Sandra Bullock, né? Ele não é o rei da simpatia. Ele é um cara fechado, mas isso não devia interferir no trabalho dele, na demissão dele, ou na manutenção dele, né? Talvez ele tenha uma certa dificuldade, que se fala hoje em dia, gerenciar o vestiário, mas isso é uma coisa que eu acho tão constrangedora, porque é o seguinte, então se você não gerencia o vestiário, o cara vai te derrubar. Então que profissional que é esse, né? Esses jogadores, né? Eu estou falando genericamente, né? Então, ele não conseguiu. Hoje em dia, o cara, além de entender de tática, técnica, tudo, ele tem que gerenciar o vestiário, porque senão alguém vai derrubá-lo, né? Eu acho terrível isso. Acho que é uma coisa que não deveria ser levada em conta. Como também não a simpatia do Ceni. Vai lá, Mavi. Bom, eu acho que, acima de tudo, primeiramente, foi um grande desrespeito, né, com o Rogério Ceni, como as coisas foram feitas, como o Menon citou, um tweet às 2h46 da madrugada, sabe, onde já se viu isso, um grande desrespeito com um profissional, né, acima de tudo, e acho que, assim, a demitir um técnico faz parte do futebol, né, isso acontece toda hora, no futebol brasileiro até muito mais, mas a forma como foi feita totalmente desorganizada e completamente desonesta também. E assim, na minha opinião, eu não sei dos bastidores, o Mauro talvez deve saber bem mais do que eu, mas esse áudio vazado, muito estranho, sabe? Ainda no final, ele falou, olha, esse áudio é extremamente confidencial. Quem fala isso no áudio, sabe? Parece que foi a deixa perfeita para, sabe? Eu imagino que num grupo onde tenham muitas pessoas, e também... poxa, quem faz isso, né, fala todas essas coisas num grupo, provavelmente com várias pessoas, e assim, não imagina em nenhum momento que vai vazar, sabe? A gente já viu muitos casos disso no futebol, na política, em tudo. Então, achei bastante estranho, assim, esse caso do áudio do Roberto Drummond. E, enfim, sobre a demissão, é isso, desorganizado, desonesto e até um certo amadorismo do Flamengo fazer as coisas dessa forma. E também mostra uma falta de planejamento, né? Não sei, de repente, contrato o Renato Gaúcho, como o Mauro falou, essa coisa de parece que o clube foi na onda das redes sociais. Eu tenho acompanhado, vi que a torcida é meio dividida em relação ao Renato Gaúcho. Acho que era, né, porque agora é contratado, mas a torcida não é todo mundo, claro, tem a parte que, não, o Renato Gaúcho tem que ser o técnico, mas também tem bastante resistência, acho que principalmente, né, os últimos momentos dele no Grêmio, as últimas campanhas, e os inesquecíveis jogos do Flamengo contra o Grêmio, né, o 5-0 na Libertadores de 2019, então existe essa divisão, mas achei a forma como as coisas foram feitas muito ruim, mostram, nossa, um desrespeito enorme mesmo com um profissional. E sobre o Renato, isso, essa falta de planejamento que acho que ficou bastante escancarada também. Nesse alvoroço, ele foi contratado em menos de 24 horas, estava certamente esperando ali a ligação do Flamengo, mas vai começar uma fase agora decisiva de mata-mata de Libertadores, tem jogo na quarta-feira contra o Defensa e Justiça, e interrompe assim o planejamento. Acho que o trabalho do Rogério Ceni, não era brilhante, mas ele estava fazendo um trabalho não dá para deixar de lado todos os desfalques que o time tinha
da Copa América, de outras competições, a volta, por exemplo, no último jogo, né, do Atlético Mineiro, que o Flamengo perdeu para o Galo em Minas. Na minha opinião, não é um ponto garantido. Imagina, o Galo, assim como o Flamengo, o Palmeiras, são os 3 times mais candidatos ao título do brasileiro. Você ir jogar em Minas Gerais contra o Galo, talvez seja um dos poucos jogos em que o Flamengo não é o favorito ali, né? Tá jogando contra um time postulante ao título, um time muito bem montado, um time com ótimos jogadores. Então, até pelo áudio, né, que o Drummond falou que imaginou que o Ceni já ia ser demitido depois da derrota contra o Galo. Poxa, foi uma derrota contra um dos melhores times do campeonato. Então, não é, você não joga lá esperando ganhar e se não ganha tem que ser demitido. Então, é isso, a forma como as coisas foram feitas foi realmente muito feia, assim, achei muito ruim como tudo isso foi feito, e até quando os retornos, né, voltaram o jogo hoje contra a Chapecoense, era a obrigação do Flamengo ganhar, mas também tem que levar em conta que teve o Arrascaeta de volta, que quando voltou diante do Galo, perdeu aquele gol na cara, mas ele tinha ficado as últimas semanas todas treinando com a seleção do Uruguai. Então, sabe, não é na conta do Rogério Ceni, eu concordo com o que o Mauro falou nesse sentido, né, também. Então, essa é a minha opinião sobre esse caso específico. Você falou da questão do áudio, né, vazado. Isso, acho que em época de redes sociais e aplicativos de mensageria tem virado mais constantes, né, no futebol. Até me lembrou aquele episódio do Felipe Melo, se eu não me engano, estava na renovação ali com o Palmeiras e do nada surgiu um áudio dele falando do interesse do Flamengo e tudo mais. Então, esses áudios vazados, a gente fica sempre meio assim, né? Será que foi vazado mesmo? Será que não foi? Eu achei muito estranho, assim, ainda mais pelo conteúdo, né, do áudio, longe de mim aqui falar verdades, mas parece muito querendo plantar uma crise que já estava acontecendo, como o Mauro frisou bem, essa coisa das redes sociais muito presente, né, que hoje em dia até domina e define muitas relações em diversos campos. Então, achei realmente bastante desagradável e bastante suspeito esse áudio vazado. E, enfim, não tenho conhecimento interno dos bastidores, mas achei bem estranho mesmo. Mauro, agora falando do jogo, hoje o Flamengo dependeu aí de algumas individualidades para vencer a Chapecoense, né? Do Arrascaeta, que obviamente é sempre muito importante, acho que é um jogador, é um dos jogadores inquestionáveis, né, ali no time titular do Flamengo, e do Michael, hoje fez um belo gol, né, que hoje até jogou bem, fez um belo gol, mas dependeu muito dessas individualidades, né, Mauro? Pro bem e pro mal, né, porque o gol também teve a individualidade do Diego Alves, que soltou uma bola fácil no gol da Chapecoense, numa jogada que nem falta foi ombro com ombro. Não foi falta do Léo Pereira, mas a arbitragem brasileira é horrorosa, e o camarada lá, não lembro nem o nome do juiz, é bom nem lembrar. Mala marcou lá uma falta, que não foi falta. Aliás, que coisa horrorosa, né? Aliás, é horrível isso, né? Você liga a televisão, acompanha um jogo, aí tem os comentaristas de arbitragem, tudo para eles é falta. O jogo da Eurocopa eles querem falta toda hora, o jogo da Copa América querem falta toda hora. São umas malas pesadíssimas, e no futebol as malas têm um apito na mão, né? Eu vou até pegar o nome dele aqui, né? Vamos falar o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o camarada marcou uma falta que não foi. Então, teve o erro individual do goleiro do Flamengo, que foi o Diego Alves, né? Paulo César Zanovelli, o nome do campeoníssimo que apitou esse jogo no Maracanã. Mas, enfim, não houve a falta, na minha opinião, ombro por ombro, ele marcou a falta, ainda deu um cartão para o jogador do Flamengo, batida a falta, o rebote do Diego Alves e saiu o gol da Chapecoense, que é um time muito fraco, que não ameaçava. Aí o Flamengo teve que fazer um esforço para virar o jogo, virou com o Arrascaeta com o Michael, que saiu do banco, né? Não funcionou ali a dupla com o Muniz e o Pedro. O técnico que hoje foi colocado à beira do campo, o Maurício de Souza, não tem a menor condição de ser técnico do Flamengo. Parte da torcida acha, põe lá o Maurício de Souza. O Maurício de Souza é bom desenhando, a turma da Mônica e tal. Técnico do sub-20, é um capaz que não tem experiência. Vai botar um camarada desse para treinar o Flamengo? Quer dizer, não é porque a Argentina ganhou a Copa América com o Jardine argentino, que é o Scaloni, que é fraquíssimo, que todo técnico novato que você coloca ali vai dar certo. O Flamengo tem que ter um técnico do outro patamar. Nem estou dizendo aqui que seja o Renato. O Renato tem várias restrições. O Renato não o contrataria. Tá? Se eu fosse dirigente de clube algum, não o contrataria nesse momento. Acho que as 2 últimas temporadas do Renato foram muito, muito abaixo daquilo que deveriam ser.
Mas venceu com dificuldade. Hoje era mais um daqueles jogos assim, tem que pontuar, seja o que Deus quiser, pontua, faz 3 pontos e depois, lá na frente, tenta ver o que vai fazer. Aí o Renato vai estar na quarta-feira contra o Defensa e Justiça lá em Varela, nas arredores de Buenos Aires. Pelo jeito, ele já vai fazer mudanças do tipo, não vai querer mais Arão como zagueiro, quando o Diego voltar, talvez não jogue mais na função de primeiro volante. É provável que o Felipe Luiz, tudo indica, não jogue mais ali como num trio O Flamengo jogava basicamente, saiu jogando com 3 homens na linha defensiva, o Felipe Luiz fazia quase um terceiro zagueiro na saída de bola. É provável que seja uma linha de 4, segurando mais o Isla. Ele vai fazer, acho eu, pelo que andei conversando com algumas pessoas, uma coisa mais conservadora, né? Sem tantas mudanças que o Rogério colocou em prática, que, aliás, foram fundamentais para a arrancada do título brasileiro. O Flamengo joga assim desde o jogo do Palmeiras, né, em Brasília, quando venceu. E foi ali que arrancou com aquelas vitórias, 7 vitórias da reta final, uma da rodada anterior contra o Goiás e as outras 6 para ganhar o Campeonato Brasileiro, que a torcida, em parte, trata como se fosse ganhar a Taça Guanabara. O Flamengo ganhou um brasileiro com o Rogério Ceni. Só isso, um título brasileiro. Algo que o Atlético Mineiro, que tanto investe, não ganha desde 71. Algo que o São Paulo, que ganhou 3 seguidos, não ganha desde 2008. Né? E outros clubes importantes estão aí atrás. O Vasco está na segunda divisão, que é o maior rival do Flamengo. Aí ganha um brasileiro, na última rodada ganhou porque não sei o quê e tal. Quer dizer, uma coisa arrogante, prepotente, né? Totalmente fora da realidade. Mas eu acho que o Rogério agora, chegando ao Flamengo, o Renato, ele vai herdar um time que tem um padrão de jogo. O Flamengo tem um padrão de jogo. É um time que joga no campo de ataque, joga com posse de bola. É um time que joga tentando recuperar a bola imediatamente após a perda, como era com o Jorge Jesus, mas não é exatamente o mesmo comportamento. E ele não pega a terra arrasada, longe disso. Se ele fizer pequenos ajustes, pode até funcionar. Se ele resolver fazer algo mais autoral, eu acho que vai ser um desastre. E em 2016, quando chegou ao Grêmio, ele encontrou a mesma situação, um cenário muito parecido, que era o time do Roger, precisando de algumas modificações, alguns ajustes. Ele fez isso, ele não mudou digamos assim, o padrão de jogo foi preservado, que era um time de posse de bola e tal, e ganhou campeonatos importantes. Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, ganhou títulos gaúchos e fez boas temporadas no Renato. Se ele fizer algo parecido, eu acho que ele tem uma chance de dar bem. Se ele resolver fazer algo autoral, eu acho que pode ser bem complicado. Mas o Renato, de bobo, ele não tem nada. E imagino que ele amanhã já vai conversar com os jogadores, vai tentar entender o que eles querem, especialmente os mais experientes. Tem vários jogadores experientes no Flamengo, como tinha no Grêmio quando lá chegou em 2016. E vai tentar, de repente, fazer uma mudança ou outra, sem ferir exatamente a forma de jogar da equipe e tentar fazer com que o time volte a produzir. Na mediocridade do futebol que se pratica no Brasil, é claro que pode dar certo. É evidente que pode dar certo, porque o futebol praticado no Brasil é medíocre. Nós temos Felipão de volta, o arquiteto do 7-1, né? Está lá o Felipão. Nós temos várias equipes que jogam futebol muito pobre, com bons jogadores. Está lá o Aguirre no Internacional agora de volta, aquele joguinho dele lá, de jogar fechado, sair no contra-ataque. É muito fraco. O futebol praticado no Brasil é pobre, é muito pobre. Então, pode dar certo. O Renato conhece bem. Agora, aquele nível de 2019, de Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo tem que esquecer. Isso é quase impossível de ser atingido. Só se trouxer um cara de fora do nível do Jorge Jesus, que é um técnico muito melhor do que todos esses que estão por aqui. Não tem nem termo de comparação. Apesar da fraca campanha que ele teve no Benfica nessa temporada, ele é um cara muito acima do nível dos caras que estão por aqui. Nós voltamos à velha mediocridade. 2019 deu um choque em todos nós. Olha só, dá para jogar um futebol melhor. Mas voltamos. Só falta o Southgate chegar aqui para completar, que é péssimo. A gente já vai falar, inclusive, sobre Itália e Inglaterra. E só me corrigindo, a história do Felipe Melo foi quando ele tinha sido afastado pelo Cuca em 2017. Então, só me corrigindo aqui. Menon, bom, o Renato, obviamente, que ele vai ter um time muito bom, né, na mão dele, principalmente comparando aqui com o nível dos times que a gente tem no Brasil, assim como o Mauro falou. Mas pensando aí no que ele pode fazer de diferente, talvez, e analisando já esse jogo que foi contra a Chapecoense, talvez um dos desafios do Renato seja voltar a promover um futebol um pouco mais coletivo do Flamengo? Então, eu acho que o Renato, ele gosta, no Grêmio, volantes que sabem sair jogando, né? Jogou muito com o Maicon, depois com o Mateuzinho. Eu acho que ele vai ter isso tranquilamente no Flamengo, né? Talvez ele mantenha o Diego, não sei. Com certeza o Arão vai para o meio, né? Porque até já jogou hoje no meio, porque o Diego está machucado, né? Eu acho que ele vai mudar alguma coisa, assim, pouca coisa. No Grêmio eu lembro que ele lançou o Ramiro para dar um pouco mais de
combate ali no meio, pelo lado direito, né? O Grêmio ficou um pouco mais forte por ali. Eu acho que ele vai fazer pequenas modificações para tentar melhorar o time pouco a pouco, né? Acho também que o time tem muito jogador bom, é fácil de trabalhar, mesmo com a saída do Gerson. Então, dirigir o Flamengo com o time, com o elenco que tem, o maior desafio é justamente isso do Jorge Jesus, né? A torcida querer comparar com o Jorge Jesus. Tem que esquecer e ver o trabalho do Renato. Eu acho que vai ser um trabalho bom, acho que ele tem condições de fazer um trabalho bom. O que ele não pode fazer, o que ele fez nos últimos 2 anos, eu acho que ele não pode nunca fazer isso em nenhum time, é abandonar o Campeonato Brasileiro como ele abandonou no Grêmio nas últimas 2 ou 3 temporadas, né? Apostou sempre nas Copas, né? Ganhou algumas, e a hora que não ganhou, o trabalho foi totalmente desmistificado, né? Porque só se sustentava ali um pouco pelos títulos que ganhava, né? Também pelo total predomínio no Grenal. Então, no Flamengo, ele vai ter que fazer mais do que isso. Mavi, analisando o jogo, né, hoje, é claro que o Flamengo venceu, mas, com todo respeito à Chapecoense, a Chapecoense é um time que provavelmente vai brigar contra o rebaixamento. Principalmente no primeiro tempo do Flamengo, o que você acha que faltou para o rubro-negro ter uma facilidade um pouco maior ali contra a Chapecoense, que acabou fazendo um gol ali numa falha do Diego Alves, e lógico também pensando nas ausências que o Flamengo ainda tem. O Gabigol, por exemplo, ontem jogou pouco, mas jogou, né, na final contra a Argentina, e hoje não estava em campo. Bom, eu achei o primeiro tempo do jogo bastante parado, ruim, sem graça, e de novo também, como você citou, Isa, com todo respeito à Chape, mas era um jogo que era obrigação do Flamengo ganhar, né? O jogo contra a Chapecoense, um candidato sim ao rebaixamento no Maracanã, e também com uma diferença, né, gigantesca de elencos e tudo. Realmente foi uma falha, né, do Diego Alves, e não é algo que acontece sempre, e não é que também a Chape estava criando muito e amassando o Flamengo. O Flamengo estava jogando mais, construindo mais, mas de fato foi uma falha. Eu achei que definitivamente as mudanças até para o segundo tempo fizeram bastante diferença. Eu achei uma aposta muito boa, né, do Michael no Muniz, da entrada do Michael pela ponta, que trouxe ali mais velocidade para o time. E estava faltando essa criação ali no Flamengo. E o time ficou mais ofensivo depois de um primeiro tempo bastante morno. A mudança também do Vitinho no lugar do Thiago Maia, né? O Thiago Maia, que tem uma característica mais de defesa. Entrou o Vitinho também, ele não participou de nenhum dos gols, mas foi a partir dessa mudança, logo que tomou o gol, que o Flamengo dá aquela acordada. E conseguiu a virada, acho que em 5 minutos, né? De um jeito bastante dominante. O Arrascaeta, acho que ele foi o destaque do jogo, na minha opinião. Ele chamando o jogo, assim, né, pegando a bola, arriscando. Mas acho que faltou acordar, assim, né, essa organização. O Gabigol, como você citou, também não jogou. Acho que ele foi suspenso, né, pelo clube por causa daquele caso de quando ele alegou que estava com uma lesão e não foi jogar. Não lembro onde agora. Mas, enfim, então ele não estava lá, uma peça importantíssima do time, mas com as mudanças, a partir ali daquela mudança, acho que o Flamengo acordou. Achei que o Arão também foi abaixo ali na volância, ele que é tão um alvo, né, uma das questões que criticam bastante o Rogério de ter usado ele na zaga. Achei que na volância ele também não fez para provar que todas essas críticas estavam erradas. Acho que ele também não foi muito bem ali. E eu gostei, de novo, do destaque também o gol do Michael, provando que ele pode sim estar no Flamengo, que ele merece sim oportunidades. É um jogador bastante criticado, mas eu acho que o Michael, o pessoal fala, não, ele tem que ser vendido. O Michael entrega no Fla o que ele entregava no Goiás, que é aquele jogador que dá
né, faz uma fumaça, dá uma acelerada, ele é muito rápido, ele tem habilidade, mas não dá para cobrar que só porque ele foi jogar num time muito melhor, ele vai entregar algo muito diferente daquilo. Mas o que ele entrega, eu não acho que é ruim, são às vezes mais lampejos, mas hoje a jogada dele foi um grande exemplo disso, lembrou completamente o Michael do Goiás, e acho que são noites como essa que mostram que ele merece sim mais oportunidades e menos críticas. Ele é um jogador que pode dar uma bagunçada no jogo. Então acho que é isso, as mudanças foram, logo que toma o gol, né, acontece o Maurício deixou o time um pouco mais ofensivo ali, e faltou isso, a dupla do Arão com o Thiago Maia ali no começo também, o Thiago Maia muito regular, inclusive achei bastante impressionante como ele voltou de uma lesão longa e tá se mostrando que vai poder brigar mesmo para ser titular do time, ele tá correspondendo, e acho que faltou isso acordar, porque quando o Flamengo quis jogar, virou em 5 minutos e, enfim, saiu um jogo, com todo respeito, obrigatório de levar os 3 pontos para casa. Quando encaixou ali, fez a mudança para um time mais ofensivo, deu certo. Perfeito. Bom, agora para encerrar nossa live, eu vou entrar na final da Eurocopa. Mauro, inevitável a gente não comparar um pouco o trabalho dos treinadores, né? Porque a gente pega uma Itália que em 2018 não se classificou para a Copa do Mundo, sofreu um processo de renovação, aí um trabalho do Mancini muito interessante, porque é uma seleção que é muito competitiva e joga de uma forma ofensiva, algo que a gente não era acostumado a ver em seleções italianas, né? Então é um trabalho muito interessante que reflete também no campeonato italiano, né? O campeonato italiano, na temporada passada, por exemplo, teve aí uma média de mais de 3 gols por jogo, e tem melhorado muito, né? Se eu não me engano, acho que 26 jogadores aí dessa seleção italiana, aliás, dos 26 jogadores que foram convocados da seleção italiana, 22 jogaram a última temporada na Itália. Então é um trabalho muito interessante que vem sendo feito. Por outro lado, a Inglaterra também tem uma geração muito boa, mas muita gente questiona o trabalho do Southgate, que inclusive hoje colocou aí 2 garotos, né, o Sancho e o Rashford, no final da partida para bater pênalti. Os 2 perderam, entraram frios na partida, né? Os 2 perderam, inclusive ele não usou muito o Sancho durante essa Eurocopa, e muita gente questiona o trabalho do inglês. E esse questionamento deve aumentar, né? Na realidade, assim, a Inglaterra ela tem um problema sério, porque já se revezaram técnicos ingleses e técnicos estrangeiros, e toda vez que sai um estrangeiro, como já esteve o Eriksen à frente da seleção inglesa, o Capello, o lobby dos técnicos ingleses é muito forte para que o inglês assuma o comando. Só que os técnicos ingleses, eles não são os melhores treinadores. A Premier League, o grande sucesso do futebol na Inglaterra, deve-se, em grandíssima parte, à participação de técnicos que vieram de outros países com outras ideias e de jogadores também, evidentemente. O futebol praticado na Inglaterra mudou tremendamente, isso não é de hoje, né? Hoje os gramados são bons, desde a base os garotos são trabalhados, fundamentos básicos, domínio, passe, controle da bola. Então hoje a Inglaterra tem de fato bons jogadores, e ele não soube sequer explorar o potencial desse elenco que ele tem nas mãos. O Santos está sendo contratado agora pelo Manchester United por uma fortuna, coisa de 100 milhões de euros, uma coisa parecida com isso. É um jogador muito desejado, uma das grandes revelações, praticamente não foi utilizado. O Marcus Rashford foi quase que o alicerce do Manchester United em vários momentos das últimas temporadas, com times desorganizados, e que ele era o cara decisivo, até a chegada do Bruno Fernandes, o português, que passou a compartilhar com ele um certo protagonismo, né? Num momento difícil do clube, o clube gigantesco que é o United. Então você tem jogadores que, como ele, foram muito pouco utilizados, entraram no final, e o último a cobrar foi o Saka. O Saka é um garoto, 19 anos, nunca tinha batido um pênalti na vida. Quer dizer, que diabo de técnico é esse que bota um cara que nunca bateu um pênalti na vida, tem 19 anos, o menino, para cobrar um pênalti decisivo? Quer dizer, é uma imbecilidade, a palavra mais suave que eu encontro é essa. O cara é completamente desqualificado para o cargo. Então a Inglaterra paga muito caro por isso. A Itália fez um segundo tempo muito bom, pressionou muito, também em função da própria covardia. Você vê a Inglaterra jogando nos jogos anteriores, contra a Dinamarca, por exemplo, ela se impôs, ela foi para o ataque, ela encurralou o adversário, ela terminou o jogo trocando passes e não dava chutão, trocava passes e o adversário não pegava na bola. E cozinhou o jogo ali, trocando passes, 1 minuto e meio com a bola no pé. E hoje o que foi? Ela recuou, ficou encolhida, chamando a Itália, no abafa a Itália fez o gol,
confiou demais na sua defesa, mas muito cedo, muito precoce, e na disputa de penais as escolhas foram absurdas. Ele tirou o Henderson, que é o capitão do Liverpool, o cara que ergueu o troféu da Premier League, ergueu um troféu da Liga dos Campeões, para botar um garoto para bater pênalti, o Henderson vai bater pênalti. Porque nessa hora não é só uma questão de quem treina bem, como ele alegou depois. Não, eu coloquei os que treinaram melhor. Ali você tem 70 mil pessoas em Wembley, aliás, teve invasão de Estado, teve tudo, né? A gente tem parada muito complexo e vira lá. Ontem foi uma bagunça no Maracanã, e lá também foi. O couro comeu, os caras invadiram, derrubaram o grade, invadiram o estádio, tudo aconteceu na Inglaterra. Os ingleses estavam loucos hoje. Todo mundo bêbado, todo mundo querendo entrar no estádio, não tinha ingresso a todo mundo. Tudo que acontece aqui acontece lá também, né? Aliás, essa Copa Eurocopa teve de tudo, né? Teve o estádio na Hungria com 70 mil pessoas, com 46% da população vacinada, que é um negócio bizarro, né? Quem controla aquela bagunça? Estádio cheio, gente demais. A pandemia não existia. A versão oficial de quem transmite, que é o Grupo Globo, é que está tudo lindo e maravilhoso, né? Mas não era bem assim, não. A Copa América teve várias bizarrices e a Eurocopa também, inclusive com babação em cima de ditadores, como Viktor Orbán, lá, o cara da Hungria, o outro lá, o Iliev, lá do Azerbaijão. Então, teve toda a hipocrisia da UEFA embutida nessa competição, e a final hoje teve todo tipo de confusão. E a confusão maior, né, dentro de campo, foi o de Southgate, que não é um técnico capaz de capitanear a Inglaterra na tentativa de ser protagonista em competições internacionais. Fez uma Copa do Mundo que foi mais longe do que eles esperavam, mas o trabalho que é feito no futebol da Inglaterra já é bastante para isso. A Itália, numa reconstrução, com um treinador que é de um outro patamar, foi o primeiro técnico a ganhar um campeonato inglês com o Manchester City Novo Rico, né? Então ele já tem o Mancini tem um outro currículo, ele assumiu essa bronca de comandar a Itália depois de não conseguir a vaga na Copa do Mundo de 2018, e acho que a Itália conseguiu mostrar. Eu até acho que essa questão da Itália jogando ofensivamente não é tão nova assim. Em 2006, quando ela foi campeã do mundo, ela chegou a colocar contra a Alemanha 4 atacantes. Então, Marcello Lippi já colocava a Itália ofensiva em alguns momentos. Acho que essa transformação já acontece há algum tempo. E dessa vez, a Itália novamente se apresentou dessa maneira, conseguiu fazer bons jogos e hoje ganhou nos pênaltis numa final que eu acho que ela acabou tirando muito proveito da covardia inglesa, da covardia do técnico inglês, que é o grande vilão da Inglaterra. E a Itália ganha a Eurocopa, avança. Agora, na Copa do Mundo, sinceramente, eu não sei como vai ser. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que tem um certo deslumbramento também. Porque, por exemplo, o jogo da Itália com a Espanha, na minha opinião, a Itália não merecia passar pela Espanha. Para mim, a Espanha jogou melhor que a Itália. Então, não acho que a campanha italiana seja essa coisa maravilhosa que está se vendendo. Foi boa, foi bacana, foi uma reação. Acho muito legal que o futebol italiano reaja, mas não acho que tenha sido tão impecável assim. Especialmente pelo jogo da Espanha, quando, para mim, a Espanha jogou melhor. Mas aí o Luiz Henrique mandou o Morata bater pênalti. Quem manda o Morata bater pênalti vai arrumar problema, né? Aí ele tinha feito o gol e perdeu mais um pênalti. Não foi o primeiro que ele perdeu, foi o segundo na Eurocopa, e a Espanha ficou pelo caminho. Mas é justo a Itália ganhar, e o castigo para a Inglaterra por apostar num técnico incompetente, incapaz, que botou um menino de 19 anos para bater o pênalti decisivo. E é o castigo que os ingleses sofreram. Uhum. E Menon, o que você achou aí do desempenho das duas seleções? Eu queria destacar também o Donnarumma, né? Porque a Itália já tem uma tradição de goleiros, teve aí por muito tempo o Buffon à frente, e hoje a gente vê um jovem goleiro de 22 anos, que até lembrou o Dida ali na última defesa de pênalti, pleníssimo, defendeu o pênalti, nem comemorou. E ele surge aí como um cara que realmente pode ter uma longevidade também nessa seleção italiana. Então, quando a Itália empatou o jogo, apareceu uma estatística lá, ela estava com 71% de posse de bola. Quer dizer, um time que se fecha com uma linha de 5 e deixa a bola totalmente para o adversário, dificilmente vai segurar essa vantagem mínima, né? Contra adversário de alto nível, né? Seja Itália, seja Espanha, seja quem for. Muito difícil, né? Então, eu achei que ele tá muito covarde, né? Jogando desse jeito, fechado. Agora, eu vi umas coisas assim que me chamaram a atenção. Primeiro, 67 mil pessoas no jogo em Wembley, né? Ninguém com máscara. É uma festa, né? Covid, sei lá, não sou cientista, mas deve dar um repique lá pela Europa. Aí, 2 minutos de jogo, me chamou a atenção o gol da Inglaterra, né? O lateral direito, o Trippier, cruzou a bola, uma inversão de jogada, e o outro lateral fez o gol. Quer dizer, essa jogada, um lateral invertendo jogada para o outro lateral,
acho totalmente impossível de acontecer hoje na seleção brasileira, né? Primeiro porque o lateral não sobe, depois se subir os dois é capaz do Tite lembrar os tempos de Gaúcho e laçar um deles e puxar para trás, né? Porque é muito conservadorismo, muito atrasado, né? Então não pode subir o lateral. O time joga muito pelo meio, né? Ele chama de extremo desequilibrante, mas eu ainda chamo de ponta, né? Na ponta direita é Gabriel Jesus, que depois Cebolinha, que foi super bem na Copa América de 2019 pela ponta esquerda, ele coloca na direita. Depois Paquetá também jogou por ali, Richarlison, tudo contra a Argentina, e nenhum deles com apoio no lateral para fazer a ultrapassagem, para fazer a jogada. Então você vê a Inglaterra fazendo uma jogada dessa. Depois, outro ponto que me chamou a atenção, os centroavantes, né? Todo time, o centroavante forte, o Harry Kane, a Itália com o Immobile, pode não ser grandes jogadores, né? O Kane eu acho um grande jogador. Mas o Brasil não consegue achar uma posição para ter um centroavante, né? Então, eu acho essa posição de centroavante tão emblemática, tão importante, e o Brasil parece que não consegue ter, porque os atacantes do Brasil tem que ser atacante operário, tem que fechar a linha, tem que fazer o pé de pressora, tem que fazer tanta coisa que fazer o gol passa a ser a quarta ou quinta função da lista, né? E a terceira coisa é a seguinte, a Itália fez 15 faltas no jogo, nos 90 minutos, né? A Inglaterra fez 7. Então, são 22 faltas. O Brasil fez 22 faltas contra a Argentina. E a Argentina fez 19 faltas contra o Brasil. Quer dizer, lá na Europa, nessa Europa que a gente antes dizia, né, que só tem botinudo, tem aquele preconceito nosso contra eles, faz um jogo com 22 faltas e no Brasil, aqui a Argentina, com 41. Pode ser arbitragem, pode ser a Argentina que picotou o jogo, pode ser o Brasil que ficou... Mas realmente é uma coisa que tem que diminuir por aqui, né? A bola tem que rolar mais, tem que parar de rolar no chão, de fazer tanta cera. Mas se cobrar uma falta hoje no Brasil, até o próprio time que vai cobrar a falta, eu não entendo. Às vezes falta 5 minutos para acabar o jogo. Aí o time tem uma falta. Aí demora 3 minutos para cobrar a falta, porque fica lá brigando por centímetro, por polegada. Aí o tempo que ele tinha para ganhar o jogo diminui de 5 para 2, para 3. Então eu acho que tem que mudar muito o jogo no Brasil hoje. O gramado do Maracanã hoje estava muito ruim, tem tanto gramado ruim nos jogos aí. Eu acho que a CBF tinha que fazer eu sei que é esperar muito deles, mas um índice assim, para jogar no Campeonato Brasileiro, o gramado tem que estar tal jeito. Fazer uma vistoria uma semana antes, 2 semanas antes do jogo, para dar tempo de consertar, né? Porque prejudica muito o futebol, e esse caicai, e muita falta. Eu acho que a gente está ficando para trás, precisa melhorar muito nesses aspectos aí. Né? Lateral cruza para lateral, que horror, isso não pode acontecer no Brasil. Eu acho que o Tite tem nada mais a acrescentar para o Brasil. Essa questão do gramado aí é uma outra questão que, né, realmente é um absurdo a gente ver aí diversas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A com gramados ruins, né, sem uma padronização nos estádios, e aí quando chega uma Copa América a gente vê aí a CBF correndo para entregar um bom gramado para a Conmebol. Mas, enfim, Mavi, eu queria ouvir também sua opinião sobre essa final da Eurocopa, né? Foi um jogo no primeiro tempo, talvez deixou um pouco a desejar, a gente esperava um jogo mais movimentado, mas no segundo tempo aí deu uma melhorada. E queria que você falasse também sobre os trabalhos dos 2 treinadores. Bom, acho que no início, né, desde sempre a Itália muito mais volume do que a Inglaterra, apesar do gol inglês ter saído aos 2 minutos do primeiro tempo, e a Itália deixando muitos espaços abertos, né, os jogadores mais distantes, ao contrário da Inglaterra, que estava fazendo um trabalho defensivo melhor ali no começo do jogo, equilibrando as linhas de marcação, sem deixar muito espaço. Achei que o time, a Itália, né, com todo esse volume,
ficou pressionando o tempo inteiro, como o Mauro falou também, numa postura um pouco mais covarde da Inglaterra, que depois de ter feito o primeiro gol, resolveu ficar mais na retranca, e era até talvez previsível que em algum momento ia acabar saindo um gol, porque era Itália e toma Itália, o Menon citou a posse de bola de 71%, e além do volume de criação também é isso, né? Se você tá com a bola, você impede que outro time esteja com a bola e crie alguma coisa. Então, realmente a Itália muito intensa, achei que, até tinha comentado um pouquinho antes de substituição, achei que o Immobile fez um jogo bem abaixo, ele não estava ajudando muito ali, e uma postura bastante guerreira da Itália também, que essa foi a terceira prorrogação que a Itália jogou nessa Euro, e a segunda da Inglaterra, e também um time que viajou bem mais, né, teve esse plus a mais, que a Inglaterra fez quase todos os jogos dela em Wembley, e a Itália ficou viajando mais, então, jogando, né, também na casa da torcida adversária, então uma postura bastante guerreira. O Donnarumma, como você citou, Isa, sem comentários, ele é goleiro de elite total, e você citou que ele até lembrou o Dida, o Donnarumma, que foi treinado pelo Dida, né, no Milan, então talvez não seja por acaso aí essa lembrança, mas ele é um monstro. Nossa, nessa reta final de Euro que ele jogou, um absurdo. E também destacar hoje o jogo do Verratti, que eu achei que ele foi muito bem, e também o Chiesa, que foi quem mais criou ali, teve bola raspando quase na trave, depois outra finalização que o Pickford defendeu. Então, belo trabalho da Itália, com agora a marca incrível de 34 jogos, né, de invencibilidade, a última derrota do time em setembro de 2018. E também, estou de acordo com o Mauro, acho que o Southgate foi mal hoje, essas 3 mudanças na reta final, justamente para os pênaltis, onde eles entraram, como você está falando no começo, tiveram 4 minutos de jogo, inclusive o Henderson mesmo tinha destacado isso, que é o, né, capitão, ele já tinha sido uma substituição e depois saiu justamente para isso, e sabe, o Rashford e o Sancho estavam sem tempo de jogo, e não é só o tempo de jogo, né, de aquecer ali até o corpo, mas também de psicológico, acho que deve pesar bastante. Os caras que estavam lá jogando há mais tempo, né, desde o começo, decisão de Copa América, tinham mais cacife, né, para chutar esses pênaltis no final. E o Saka, que nunca tinha batido um pênalti na carreira, coloca um menino de 19 anos para bater o último pênalti da decisão da Eurocopa. Acho que foram decisões erradas do Southgate, e aquilo, né, a postura também achei um pouco covarde no final, depois que fazer o gol, vou me acostumar aqui, ficar tranquilo, esperando ver se eu seguro esse resultado. E, bom, a Inglaterra, acho que o trabalho do Mancini irretocável nessa Eurocopa, muito, muito sólido o time, apesar, também concordo que o jogo contra a Espanha, teve um time que mereceu mais, um time que merecia estar na final era a Espanha, mas como as coisas não aconteceram assim, para ser coroado, né, apesar desse jogo, com desempenho abaixo, e a Inglaterra fazendo, né, um trabalho, renovando o futebol, assim como a Bélgica, desde a base, trabalhando ali para desenvolver esses talentos, fazendo um trabalho muito bom, e finalmente chegou até a seleção principal. Então, o Southgate, acho que teve esses erros, acho que ele tem um time com possibilidades maiores, mas acabou deixando a desejar. A Inglaterra que chegou nessa final também não foi aquela campanha mais brilhante, né, mas talvez tenham sido de fato os times que mereceram estar fazendo essa decisão, apesar daquele jogo com pouco gol, e a Inglaterra não faz, né, muito gol, e se faz espera para ficar cadenciando o jogo, mas é isso, coroado esse trabalho do Mancini, que foi realmente, e está sendo um ciclo muito vitorioso e bem sensacional para a Itália, merecidíssimo. Para terminar nossa live, Mauro, eu fico me perguntando, apesar do Jorginho ter perdido o pênalti hoje, se ele não seria muito útil para a nossa seleção, viu? Mas é um jogador que, assim, se ele não tivesse virado italiano,
não sei se o Tite, por exemplo, utilizaria, né? Sinceramente, não sei, porque a visão de futebol de cada técnico ela muda, e o jogador com o perfil do Jorginho, que não é um volante, ele não é um volante do desarme, ele é o cara que inicia jogadas a partir do campo de defesa, ele é uma espécie de Pirlo, vai? O Pirlo era o meio atacante, que virou o primeiro cara do meio campo para iniciar as jogadas. E ele se desenvolveu muito com o Sarri levou para a Inglaterra, ele continuou lá no Chelsea, foi campeão europeu agora com um técnico alemão, no meio do caminho teve um técnico inglês, que era o Frank Lampard, agora o Thomas Tuchel. É um ótimo jogador, que o mais incrível é que ele perdeu o pênalti, ele dificilmente perde o pênalti, bate muito bem. E o Pickford defendeu o pênalti, aí foi o Saka bater o pênalti. O Southgate não conseguiu ser pior que o Tite nesse final de semana. O Tite do sábado foi uma coisa medonha. O time do Brasil foi uma coisa ridícula, uma bagunça. O time tinha um meio-campista, empilhou atacantes. O Tite nem foi aquilo que ele costuma ser, um cara mais metódico e tal. E o Neymar, eu não sou nem um pouco fã do Neymar, eu tenho uma série de restrições a ele, mas eu tenho que admitir, e admito com toda a tranquilidade, ele tentava solucionar os problemas que o time apresentava pela falta de jogo coletivo. Pegava a bola, tentava arrancar e fazer alguma coisa. Eu vou tentar resolver aqui. Não faltou a ele coragem, iniciativa. Ele teve. Aquele choro dele ali, eu acho meio esquisito. Né? Não sei até que ponto aquele choro é tão choroso mesmo. Depois estava rindo lá com o Messi, mas tudo bem. Mas ele em campo, ele lutou. O time era uma bagunça. Então, ontem, eu vendo o jogo da seleção brasileira com a Argentina, eu pensei, meu Deus, como está mal o Tite, que horror. Né? E contra o Scaloni, que é o Jardine argentino. Tem a menor condição de ser técnico da Argentina, ganhou a Copa América, se dane, mas é muito fraco. A Argentina também é um time que não explora o potencial dos seus jogadores. E foi assim a Copa América inteira. Faz um gol, recua, aquela coisa pobre, paupérrima, mentalidade de jogo tacanha. E hoje o Southgate conseguiu ser pior, conseguiu ser bem pior. Uma coisa desastrosa, e dá pena de ver os garotos ali, o Rashford, o Sancho e o próprio Saka, entrando no final, jogado para bater pênalti. Numa final contra a Itália, em Londres, com o estádio lotado, uma responsabilidade absurda. Um desastre. Os piores, aliás, o Tite estava no trono e hoje o Southgate tirou. Foram os piores personagens fora de campo, e eu acho que é muito importante discutir isso, sabe? A mentalidade do técnico de futebol. Eles são os responsáveis pela montagem de uma equipe, são responsáveis pela estratégia. Eu acho até que o Tite hoje é pior do que era em 2018. Andou para trás. Ele recuou, ele não evoluiu. E está cercado do quê? Do filho dele, de aqueles auxiliares de sempre, Kleber Xavier, não sei o quê, César Sampaio. Eu vou falar o que ele quer ouvir. Dificilmente naquela turminha dele ali, alguém vai falar alguma coisa. Tite, que tal a gente ir para lá e não para cá? Né? Vamos fazer diferente? Não. Aquela turma do Tati Case, com aquele discurso verborrágico dos externos desequilibrantes, aquelas bobajadas todas, os beiradas, né? Esses termos patéticos que eles tentam consagrar, e que alguns coleguinhas repetem como se fosse uma demonstração de erudição, que na verdade é uma grande bobagem, que é propagada por caras que nem eruditos são, na verdade, pessoas até muitas vezes limitadas do ponto de vista intelectual. Eles ficam repetindo, e se achando o máximo, mas na verdade estão muito aquém do que deveriam ser. Eu acho que o Southgate deve ter alguma expressão lá em inglês que seja paralela aos externos desequilibrantes, porque ele é tão ruim quanto o Tite, pelo menos foi nesse final de semana. De fato, a gente até falou muito sobre isso ontem, né? Depois da final entre Brasil e Argentina, que a seleção de 2018 para cá, infelizmente, não mostra muita evolução, pelo contrário, parece que não é uma seleção que tem alternativas, né? Depende muito do Neymar. Enfim, gente, chegamos ao fim do nosso fim de papo desse domingo. Obrigada, Mauro, obrigada, Mavi, obrigada, Menon, pela participação. Boa noite para todo mundo que também participou aqui no chat. Lembrando que essa semana tem Libertadores, então tem Libertadores, tem fim de papo também. Eu volto no fim de semana que vem com a rodada do Brasileirão. Boa noite para todos vocês, até a próxima. Qual?